Hora de virar a página, vamos falar do Flamengo, que bateu o Cuiabá, 2-1 no Maracanã. Um jogo que marcou a despedida de Felipe Luiz, também do zagueiro Rodrigo Caio. Uma tarde de homenagens no Maracanã. A torcida do Flamengo fez um mosaico muito especial, muito bonito. Fizeram história para os dois. E baita carreira do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, jogadores que se tornaram ídolos do Flamengo, pelo que conquistaram, pela raça e também por tudo que entregaram dentro de campo. Flamengo que bateu o Cuiabá por 2-1. Também teve o fator Daverson, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. O Daverson fez ali uma cena com a torcida do Flamengo e tal. Mas do jogo em si, o Flamengo abre 2-0. No segundo tempo, o Cuiabá tem 2 pênaltis. Em um dos pênaltis, a arbitragem voltou atrás, né, com o auxílio do VAR. O Cleison acabou marcando aí, o segundo pênalti acabou sendo marcado, né? O Cleison fez 2-1. E nos momentos finais ali, na reta final do jogo, o Cuiabá pressionando tal, quase, né? Vinha se desenhando esse cenário do empate. Enfim, mas deu Flamengo. 2-1 Flamengo, Flávio Prado. O que falar também da campanha do Flamengo até aqui no Campeonato Brasileiro e sobre esse jogo, essa vitória do Mengão para cima do Cuiabá, Flávio? Bom, a vitória foi dentro do normal. A gente aqui ontem no Canelada, primeira edição, fazia alguns prognósticos. A gente praticamente acertou, né? 2-1 Flamengo e 1-0 Palmeiras. Não eu, a mesa, de modo geral. O que a gente detecta no Flamengo é que o Tite chegou tarde demais, né? Imaginava-se que desse tempo ainda de fazer alguma coisa, mas tem muita coisa para corrigir lá. Inclusive, ele já começa a fazer essa transição de... Eu detesto o termo limpeza. Um jogador como o Felipe Luiz não é uma limpeza. Você está perdendo um craque que estava na hora de mudar realmente de áreas. Ele vai parar de jogar. O Rodrigo Caio é um jogador de alto nível. Vai ter que tirar alguns outros jogadores, talvez o Everton Ribeiro, todos jogadores de alto nível que o Flamengo vai ter que trocar. E o Tite parece que vem com essa função de renovar o time do Flamengo, colocar novas peças. É um time que tem dinheiro, mas que capricha na escolha de treinadores, né? Nossa, o que o Flamengo fez de bobagem. O começo foi brilhante, né? Quando eles pegam aquele Vitor Pereira, aquele incompetente, leva para lá e ele destrói quase tudo. E aí vai consertar com o Sampaoli, que destruiu completamente o elenco. Aí finalmente traz o Tite, que é um cara de bom senso, um cara que pode melhorar o time. Mas tarde demais. Achei que o Flamengo... Não, o Flamengo teve um ano vexatório. Conseguiu não ganhar nada. O Flamengo, com todo investimento, com toda a grana que tem, não ganha nada, tem que caprichar. Tem que realmente... Esse foi o maior papelão do ano. Muito mais do que o Botafogo. O Botafogo não esperava grande coisa. Agora o Flamengo não ganhou nada. É impressionante. O Flamengo já chega, no mínimo, como o vice-campeão em tudo, né? Torneios nacionais e internacionais. Ele só tem um time que está no nível dele, que é o Palmeiras. Então ele tem que ser, no mínimo, vice de alguma coisa. Nada, não ganhou nada. Nem carioquinha, nada, não ganhou nada. Impressionante. Vanderlei Nogueira, o que falar da temporada desse Flamengo? Como definir a temporada do Flamengo em 2023, Vanderlei? Olha, na classificação no ranking de lambanças dentro do Flamengo, lidera, assim, com folga, na minha opinião, a diretoria do Flamengo. O conjunto da diretoria, né? Os estadistas que dirigem o Flamengo. Eu acho que eles cometeram inúmeras lambanças, desde o final do ano passado, a tentativa de contratação de treinadores, aquela viagem para Portugal, foram provocar clubes portugueses, quer dizer, foi um show de inabilidades que a diretoria do Flamengo foi cometendo, uma atrás da outra, não só nisso, mas no campo também de parceiros com relação a outras equipes, né? Pensar no conjunto do negócio, ficou o tempo todo, muitas vezes, pensando só no seu interesse, só olhando para o seu umbigo. Enfim, cometeu muita lambança a diretoria do Flamengo. E os jogadores jogaram muito menos do que a gente sabe que podem jogar. Várias vezes adotaram a operação padrão, né? Tudo isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Nós dissemos aqui, né? Operação padrão, torceram o nariz pela presença de treinadores que eles não gostavam, enfim, não foram comprometidos e muitas vezes deveriam ser. Tudo isso foi dito. Eu só estou recapitulando aqui. E aí, mesmo assim, chegou no bloco da frente do Campeonato Brasileiro. Vejam o poder, a força
do elenco e do Flamengo, né? A maior torcida do Brasil. Poderia ter sido melhor, sem dúvida. O professor Tite não tem nenhuma participação, digamos, negativa nessa reta de chegada, ele está só tentando ajeitar um pouquinho o estrago e deve estar pensando em 2024. E ele falou, desde o momento da chegada, que o objetivo era ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Claro que quando teve chance até de ser campeão, mudou um pouquinho o discurso, dizendo, agora a gente tem que acreditar, porque tá na mesa. Mas o discurso mais forte dele foi deixar o Flamengo entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. É isso. Piperno, o que será que faltou para o Flamengo na temporada como um todo, analisando também esse jogo, essa vitória do Flamengo para cima do Cuiabá, mas já na reta de chegada, decisiva do Brasileirão, reta final da temporada, o torcedor também já vem fazendo um balanço do que foi o ano. E procurando aí, não sei, culpados ou coisas que poderiam ter sido melhores aí do lado do Flamengo, coisas que o Flamengo poderia ter aproveitado e não aproveitou nessa temporada aí, Piperno. O fracasso foi tão grande que é difícil eleger só um culpado, né? Eu acho que o elenco tem muitas grifes, mas obviamente não rendeu o que se imaginava e precisa, por incrível que pareça, de alguns reforços fundamentais em algumas posições muito sensíveis, e eu falo inacreditável porque é um elenco no qual o clube gastou muita grana. Eu acho que a direção erra demais, só que também parece que ela é irremovível, né? Quer dizer, essa turma está lá e não há quem os tire, podem continuar errando à vontade, que não vai acontecer rigorosamente nada, embora agora também tenham só mais um ano de mandato. Foram muitas comissões técnicas e isso também é péssimo. E é um Flamengo, Pedrinho, que corre riscos, inclusive, de não ir à fase de grupos da Libertadores, porque, veja, o Flamengo vai ter um jogo duro aqui contra o São Paulo quarta-feira. Se o São Paulo jogar contra o Flamengo o que ele jogou contra o Atlético Mineiro, o Flamengo corre um seríssimo, vai ter que ralar muito para ganhar o jogo. O Atlético venceu porque o Atlético tem Paulinho e Hulk. Mas o São Paulo jogou bem, o São Paulo pressionou, o São Paulo teve chance para matar o jogo, inclusive, e logo depois do 2-1, já nos acréscimos, o São Paulo ainda mandou uma bola na trave. Foi o São Paulo que, dentro dos seus limites, o São Paulo que jogou com muita garra e, assim, muita organização. Ele não tem brilho tático, aliás, brilho técnico, mas ele tem organização tática, organização em campo. Então, é um São Paulo que pode, sim, ameaçar o Flamengo nessa última rodada. E se o Flamengo não vencer? Aí, quer dizer, o Flamengo hoje é o terceiro. O Grêmio está só um ponto atrás, mas vai pegar um Fluminense, né, não tão interessado assim. E o Botafogo, né, que virou, né, enfim, esse motivo até de alguma chacota nessa reta final, vai que o Botafogo resolva, consiga se despedir bem, ganhando um jogo depois de 10 aí de seca, vai jogar contra o Internacional fora. Então, eu não sei não, mas o Flamengo ainda tem muito a perder nesse campeonato. O Flamengo, ontem a gente viu aquela cena toda que o Daverson fez com a torcida do Mengão, né? Recebeu todo o carinho do Maracanã, o Daverson, enfim, mas é aquela coisa, é aquela reflexão que eu falei ontem. O Palmeiras, ele acabou se desfazendo do Daverson, mas o Daverson garantiu muitos pontos para o Cuiabá, no final das contas, né? Isso é fato. E no Flamengo a gente percebe que ainda existe essa questão do contrato de gratidão. O Palmeiras se desfez de vários atletas, não só o Daverson, mas também a gente pega o goleiro Jailson, a gente pega o William Bigode, Felipe Melo, que deixou o Palmeiras para ser campeão agora da Libertadores no Fluminense. Não é que você vai se desfazer do atleta que o atleta não presta mais, mas existem ciclos dentro do clube, dentro do futebol. E eu acho que no Flamengo alguns jogadores já encerraram o seu ciclo. Essa é a minha opinião quando a gente fala da manutenção, da remontagem do elenco do Flamengo, enfim, eu acho que passa por aí, Flávio. Claro. Alguns jogadores encerraram o ciclo, mas não quer dizer que eles não possam prestar, não possam jogar mais futebol. Não, vão ser úteis em outras equipes, mas dentro do Flamengo não sei se ainda tem um futuro. Eu vejo assim. É verdade, você cria uma nova motivação para o jogador. Se, por exemplo, Bruno Henrique, ele começou explodindo, de repente perdeu a posição, né, com a chegada do Tite. O Bruno Henrique sabe onde ele joga no time de São Paulo? Todos. Todos, né? Todos, jogos fechados. Everton Ribeiro. Nossa senhora, joga qualquer um.
São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, no Grêmio, no Inter, no Cruzeiro, no Atlético. Nossa, joga fácil. Gabigol, então, Gabigol, meu Deus do céu. Né? Então, esses caras, aqui no Flamengo, quando o cara ganha tudo, é difícil manter a pegada. E o Tite vai querer, cara, querendo chegar mais, em busca de conquistas. Enfim, não tem problema nenhum. Por isso que eu falo, limpeza é uma palavra... né, bem desagradável, não é assim. O cara tem uma história prestada, pô. Vou limpar o elenco, vou me desfazer do Bruno Henrique, do Gabigol, tá louco. Pô, jogadores de seleção, jogadores de altíssimo nível, que deram muitos títulos, só que talvez o ciclo deles tenha passado no clube e eles podem ir para qualquer lugar. Acho que é um trabalho duro do Flamengo fazer, não é fácil. E aí, de novo, destacar a direção do Palmeiras. O Palmeiras fez isso com mais frieza. O Palmeiras... liberou o Felipe Melo, liberou o Jailson. Lembra quando o goleiro Jailson foi liberado? Foi um escândalo. Eu mesmo fiquei, que ingratidão. Desses dois, Fernando Praz, não sei se você lembra. Fernando Praz e o próprio William Bigode, Felipe Melo. É duro se fazer esses caras. Todos ganhadores, caras importantes, caras para a história. Mas é um trabalho que era necessário e foi feito. Então o Flamengo demorou demais. E agora fica muito claro que o Tite vai fazer esse trabalho e o Flamengo vai ter força para se recompor. Tem um grande montador de times que é o Tite. Vamos para um break rápido na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, semana só está começando, última rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, muitas emoções para você e a gente vai acompanhar tudo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falando aí desse elenco do Flamengo, já também a gente pode conferir a palavra do Felipe Luiz sobre essa despedida dele, enfim, encerrando a carreira, a belíssima carreira do Felipe Luiz, mas falando sobre esse elenco do Flamengo, pede mesmo contratações para a próxima temporada, Vanderlei? Pede, claro, e tem dinheiro para contratar, mas é para contratar certo, né? Para contratar jogador que pode chegar para brigar por uma posição, claramente brigar por uma posição, ou então já chegar como titular. Contratar mais um, bato na tecla, é só para dar satisfação. Olha, tem apresentação de jogador no meu time. Sabe, não quer dizer nada, 6 por meia dúzia, melhor não contratar. O Flamengo é outro que tem uma base muito boa, pode aproveitar jogadores da base, né? E com relação à saída, eu acho que a sorte do Flamengo nesse instante é ter o Tite. Ele é mais jeitoso para fazer essa, digamos, essa despedida, essa troca. Não é um brutão. Transição, né, Vanderlei? É uma transição. Eu sei, mas é mais jeitoso para fazer. Sim. Tudo na vida tem jeito, Flávio. Claro. Então precisa saber. Imagina o Sampaoli fazendo ele chega aquela lá, ignorância. Tá na porta, tirou o crachá, não passa na catraca. É verdade. Tranca o armário do cara. O cara vai estacionar o carro. O preparador físico lá para tirar do braço. O cara vai estacionar o carro, não abre a cancela para ele entrar. Quer dizer, aquele negócio bem desrespeitoso. Eu acho que com o Tite não vai acontecer isso. Ele vai ser meloso o suficiente para entender que as coisas, a vida segue. Até porque não tem nenhum sub-12 e não tem ninguém que vai para a fila do salário-desemprego. Então, todos bem e que podem ainda ter caldo para jogar em outro time e fazer uma boa temporada. Eu torço sempre por isso. Vamos ouvir o Felipe Luiz, se despediu aí lá do Maracanã, homenagem na torcida do Flamengo. E na sequência tem o Gabriel Dias aqui no Bate Pronto. Eu sonhei muito com esse dia de hoje, sinceramente. Assim, chorei muito essa semana, esses últimos 2, 3 dias, chorei muito mesmo, me emocionei. Recebi mensagens assim, de pessoas que eu nem esperava receber. Recebi mensagem de praticamente todos os treinadores que eu tive, de muitos ex-companheiros. Me emocionei demais, mas eu não sabia o que esperar do Maracanã. E aí, junta tudo isso, o componente emocional, e já estava até com dor de cabeça e com dor de garganta, e tanto chorar e tanto abala, né? E junto a isso tem um jogo para jogar, tem um jogo importante para jogar. E então eu foquei muito no jogo hoje, eu queria fazer um bom jogo, queria sair com uma vitória, para mim era a coisa mais importante de tudo. Mas aí quando, claro, entrar no meu campo, vejo a foto do meu avô, eu desabo, não tem como, porque já estou muito emocionado, assim, já estou sensível, digamos. Então, mas daí depois também vi alguns companheiros chorando e tudo mais, mas aí eu já foquei no jogo e só posso dizer o seguinte:
Estou muito emocionado, mas eu estou em paz, sabe? Estou realizado, sei que estou parando na hora certa, sei o que eu senti esse ano e sei que não quero mais jogar futebol. Então, tenho muita vontade já de dar o próximo passo. Aí, portanto, a palavra do Felipe Luiz, lateral do Mengão, se despediu do futebol, pendurou as chuteiras depois dessa vitória do Flamengo para cima do Cuiabá por 2-1.